Oi, pessoal, tudo bom? Cheguei assim, né? Você já viu falar de pedra no rins? Já, né? Isso aí é um negocinho que dói demais. Você já viu o chuveiro quando tá tomando banho? Aquelas incrustaçõezinhas que tem no chuveiro? Também, né? A gente já viu falar de corais e dos recifes de corais, que a nossa belíssima Recife, né? Vem dos arrecifes, ou do Recife de corais. Você já ouviu falar das formações de estalactite e estalagmite das cavernas? Já, né? Tártaro nos dentes. Dentes, sim. Tártaro nos dentes. Tudo isso tem a ver com a aula de hoje, tá? Isso é uma aula que vamos trabalhar os sais. KPS, que é a constante produto de solubilidade, hidrólise, que é o KH, e solução tampão. Antes, deixa teu like, tá? Deixa teu comentário e vamos lá começar falando desses tópicos com questões bem legais que você vai ver que dá para revisar bem sem perder muito tempo. Então, vamos lá. Olha bem. Chegamos. Tá vendo aí? Bonitinho, né? Então, olha bem, pessoal. Quando a gente tem um assunto como esse, tá? É importante que você dê uma lidinha bem legal na teoria, tá certo? Vamos lá ver aqui a teoria. Teve dúvida? Volta um pouquinho. Então, olha aí. Aqui tem um resumo completo. O que é KPS, tá? Aí tem aí, dizendo bem em alto e bom som. KPS é quando um sal pouco solúvel, porque KPS é um equilíbrio químico. Então, um equilíbrio químico não pode ser para um ácido forte, para uma base forte, porque senão a reação que tem que acontecer nos dois sentidos, com a mesma velocidade, o que é que eu estou dizendo? Equilíbrio químico não é quantidade, equilíbrio químico é velocidade, é quando a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Então, para que uma reação possa acontecer em um sentido direto e possa acontecer no sentido inverso, ela não pode ter um ácido forte, uma base forte, nem um sal solúvel. Porque se isso for para um ácido forte, ele vai ionizar praticamente tudo. Então a reação não acontece no sentido inverso. Base forte, mesma coisa. E se o sal for totalmente solúvel, ele não vai conseguir entrar em equilíbrio. Ele vai dissolver tudo, pronto, acabou. Então, é quando um sal pouco solúvel é colocado em água. Uma pequena parte dele dissolve. Nesse momento, a gente estabelece um equilíbrio entre o que está dissolvido e o que está precipitado. Então, para que um íon ou um aglomerado iônico do sal vá precipitar, um que está precipitado tem que dissolver na mesma velocidade. Então, quando isso acontece, a gente tem um equilíbrio heterogêneo, tá? Que é o chamado equilíbrio de produto de solubilidade, KPS. Então, pessoal, KPS é o constante produto de solubilidade. E solubilidade é a quantidade em mol por litro que você tem naquele sal dissolvido. Então, não esqueça. Primeiro detalhe, se é um equilíbrio, regra de ouro. Sólidos não entram, líquidos puros também não entram. Então, você só vai ter o quê? Solução aquosa. E os coeficientes, assim, ó, esses coeficientes que tem aqui, ó, AgCl, deu Ag mais, Cl menos. Então, aqui embaixo, no exemplo 2, ó, Ca mais 2 fluoretos, esse coeficiente, o 1 que está na frente do cálcio e o 2 que está na frente do fluoreto, eles viram o quê? Viram expoentes, não é verdade? Se o KPS for muito grande, o sal dissolve mais facilmente. Se o KPS for muito pequeno, o sal dissolve menos. Quem tem menor KPS precipita primeiro. Outro detalhe importante é que você vai me dizer, sim, Guga, e esse assunto tem alguma importância no cotidiano? Meu amigo, tem, mas não é pouco não, viu? É muito. Quando você imaginar uma pedra no rim, a maioria, tá? Não imagina que uma pedra tá no rins aí, tá? Isso aí é um problema de solubilidade. Por quê? Os rins normalmente mantêm sais dissolvidos saindo pelo xixi, saindo na urina. Porém, quando a concentração de certos íons ultrapassa o KPS, ó, aqui, ó, quando ó,
a concentração ultrapassa o kps, o sal precipita. Então, ele literalmente vira um cristal crescendo dentro do corpo. É uma pedra, tá? Alguns conseguem sair pela uretra, mas a maioria não. Então, o seu organismo produz uma rocha. Exatamente, um mineral lá. Parece ficção científica, né? Mas não é. É exatamente isso que acontece com as pedras no rins. A outra que eu falei é quando você olha para o chuveiro e está incrustado aquela sujeirinha lá no chuveiro, né? Então aquilo é precipitação de sais, principalmente os sais de cálcio e magnésio que a gente tem na água. Então, o banheiro da tua casa também é um laboratório. Os corais, tá? Os corais constroem ali, né, esqueletos de carbonato de cálcio. O mar está cheio de íon cálcio e cheio de carbonato. Então, quando em condições favoráveis, o oceano inteiro vai produzindo o CaCO3, que você vai dar origem aos corais. E uma coisa mais comum, tártaro no dente. Dentinho, aquele dentinho parece que está sujo, né? Não, não é sujeira, não. É a precipitação de sais minerais da saliva, tá? Então, escova os dentes todos os dias, sem imaginar, né, que existe um equilíbrio químico sendo deslocado na própria boca. Então, isso aí é o que a gente fala em KPS. Então, pessoal, se você imaginar, né, é algo que é bem interessante mesmo, tá? Que é a química cotidiana, né? A química do nosso dia a dia, que vocês tanto pedem e procuram. Então, eu coloquei aqui, ó, tártaro de dentes, cálcio e fosfato da saliva, formando sais pouco solúveis, cálculos renais, água dura e sabão, protetores solares, exames de raio-x, tintas e pigmentos. Tudo isso está relacionado com o KPS. Então, pessoal, aqui ó, tem a primeira questãozinha para a gente ir se movimentando. Ele diz: sulfato de bário é um sal pouco solúvel, utilizado como contrastes em exames radiológicos para preparar o contraste é feita a dissolução de sal em água, a qual é representada pela seguinte equação química. Aí ele dá a equação. Só que, olha o detalhe, aqui ó, está em que estado? Sólido. Aí você já faz assim, ó, para não ter perigo de se enganar na hora da prova. Por quê? Porque, ó, sólido e líquido tem o que, pessoal? Concentrações constantes igual a 1. Então, quem vai ser o nosso KPS? Constante é sempre produto sobre reagente. O reagente é constante, então vai ser o quê? Ba mais 2 vezes SO4 menos 2. Então, isso é a nossa constante produto de solubilidade. Então, Guga, esse 2 não é quadrado, não? Não, porque o coeficiente é o númerozinho da frente. Então, a resposta da questão está na letra A. Ah, essa foi muito fácil, né, Guga? Foi facílima, né? Então, lembre-se, aqui, ó, tá bem demarcado para você não esquecer, ó. No produto de solubilidade entram apenas concentrações dos íons elevados a seus coeficientes estequiométricos, desde que eles estejam em solução aquosa, tá? E o KPS, quando ele é maior, o sal é mais solúvel. O sal tem uma maior solubilidade. Então, é algo interessante da gente imaginar. Concorda? Então, vê, pessoal, é bem interessante quando a gente imagina, né, que está um assunto como esse está ao nosso redor. É muito legal mesmo. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vem comigo para que a gente possa fazer um pouco mais de questões desse assunto, certo? Então, vamos lá. Olha lá. Pessoal, olha aí, aparecemos, né? Vê bem, olha, a questão agora que a gente vai trabalhar, ela envolve um pequeno cálculo. Ele diz aí, a constante de solubilidade do carbonato de níquel é 1,6 vezes 10 a menos 7. Legal. Aí ele diz, mol ao quadrado, litro ao quadrado, a 25 graus. Nessa temperatura, a solubilidade em mol por litro
desse sal é. As pessoas sempre me perguntam, Guga, por que ele diz a temperatura? É porque, pessoal, quando ele diz a temperatura, ele está lhe dizendo assim, olha, isso é um equilíbrio químico. E equilíbrio químico vai ser sempre numa determinada temperatura. Então, por isso que tem a temperatura como um fator balizador, tá? Na questão, porque a questão é uma questão científica, mas ela não altera na hora do cálculo. Então, fica tranquilo. Então, veja, carbonato de níquel, você vai ter aqui NiCO3, tá bom? NiCO3, que ele dá aí pra gente, né? NiCO3. E o nosso único trabalho é lembrar que aqui é um sal, todo sal é sólido. Aí vai dar o quê? Ni mais 2, solução aquosa, né? E CO3 menos 2 em solução aquosa. Então, se aqui for M, aqui é quanto? M, e aqui é quanto? M. Então, quem é meu KPS? 1,6 vezes 10 a menos 7 é igual a M vezes M, que é o produto. Aí o reagente, reagente é sólido, sólido não entra no equilíbrio. Então, M ao quadrado é igual a, vamos arrumar isso aqui, 16 vezes 10 a menos 8. Então, quanto é M? Raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 8, que é 4 vezes 10 a menos 4 molar. E a resposta está na letra B. Não é legal, pessoal? Então, olha, analisando bem, você percebe, né, que é um assunto que tem muito, muito, muito a ver com o nosso cotidiano, a solubilidade. Então, veja, eu vou fazer, pessoal, uma série, tá, de fichinhas explicando isso e vou colocar para vocês, tá legal? Aí, olha lá. Agora, uma terceira questão. Estão prontos para tal emoção? Assim que estão. Então, vem cá. Há sempre, tá bom? Há sempre uma pergunta que me fazem que eu gosto muito de que tenha cuidado na hora de responder essa pergunta. Que pergunta é essa, pessoal? É a diferença entre constante produto de quê? De solubilidade e solubilidade. Lembra que eu comecei falando isso na aula? Eu não comecei falando sobre isso? Então, onde é que está essa diferença? A solubilidade, elas estão relacionadas com KPS, mas não, KPS e solubilidade não é a mesma coisa. KPS é a quantidade máxima de soluto, aquela quantidade em mol por litro, que consegue dissolver em uma quantidade de solvente, tá? Isso é a solubilidade, é uma quantidade fixa. Então, lembre-se, quando eu falo disso, a solubilidade é quanto dissolve, e o KPS é como é o equilíbrio de dissolução, é a constante produto das solubilidades. Então, para tu não esquecer, solubilidade, quanto dissolve. KPS é o equilíbrio de dissolução. A solubilidade aumenta, mais sal dissolve. KPS aumenta, sal é mais solúvel, que é mais ou menos a mesma lógica, né? Mas ele dissolve mais em uma quantidade de um determinado solvente, né? KPS gera solubilidade e solubilidade gera KPS. Gostaram? Pessoal, aqui é legal o tempo todo. Então, vê. Aí agora a gente vai para uma outra pegadinha agora, que é a pegada da hidrólise dos sais. KH. Vamos lá. Olha que legal. Então, você vê como dá para revisar, né, rapidamente e com uma certa profundidade. Vê, pessoal, o que é a hidrólise? Ó, o que é hidrólise de sais? Vê, hidrólise, como o nome está dizendo, é quebrar um sal em água, né? Hidrólise, lise, quebra, água. Então, é uma reação entre íons e um sal em água, tá? Formando o meio ficar ácido, com maior quantidade de H+, ou o meio ficar básico, com maior quantidade de OH-, ou então ficar
neutro, né? Então, olha bem, a pegada disso aqui é bem simples para a gente, tá bom? Como é que você vai fazer? Você tem que pegar o sal e saber se o ácido é forte, se a base é forte, se o ácido é fraco, se a base é fraca. E daí você faz a relação. Por exemplo, veja, a gente tem aqui tipos de sais e efeitos no pH. NaCl. Na é forte, porque vem do NaOH, base forte, e Cl vem de um ácido forte, HCl. Então, se os dois são fortes, ninguém sofre hidrólise, porque só quem sofre hidrólise é o íon do fraco. Só quem sofre hidrólise é o íon do fraco. E o meio é neutro, porque forte com forte neutraliza. Agora, esse daqui, ó, vê que legal. Esse aqui é o acetato de sódio, tá? Ele vem do ácido acético, que é um ácido orgânico, então ele é fraco, e vem do hidróxido de sódio, que é uma base da família 1A, então é uma base forte. Então, se a base é forte e o ácido é fraco, o que é que eu deduzo? Então, o meio vai ficar básico. E quem sofre hidrólise é sempre a parte fraca da molécula. Só quem quebra é o fraco. O forte, ele dissocia e ioniza, né? Agora, cloreto de amônio vem de quem? Hidróxido de amônio, que é uma base muito solúvel, mas muito fraca. E HCl. HCl, HBr, HI são os três hidrácidos fortes. HCl, HBr, HI. Eu fico brincando, né? HCl, HBr, HI. HCl, HBr, HI. Então, se vem de uma base fraca e de um ácido forte, o meio é ácido, pH menor que 7. E se os dois forem fracos, aí ele vem com uma relação chamada próximo de nêutron, mas eu não posso dizer que ele é neutro de 7, porque se ele for mais fraco no ácido, então ele é um pouquinho maior do que 7. Mas se a base for muito mais fraca que o ácido, então ele é um pouquinho menor que 7. Então a constante de hidrólise depende sempre da água dividido pela espécie fraca. E se os dois forem fortes, aí não tem hidrólise. Aí não tem hidrólise, tá? Então não esqueça que a hidrólise é uma reação de um sal em água. Então, para você, na hora da prova, se dar bem, é só você pegar o quê? Qual é a lógica? Lembre-se, quando eu tiver uma hidrólise, eu preciso saber, tá? Eu preciso saber se a força do ácido é forte ou fraca e da base idem. Então, vem para cá para a gente comentar uma coisa bem legal. Que coisa bem legal é essa? É aqui, ó. Ele diz: o manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas, né? À medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica e água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias, responsáveis pela transformação do ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Vê que questão legal. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo com calcário, que é o CaCO3, tá? CaCO3. Então, quando ele diz isso, eu tenho no CaCO3 o quê? CaCO3. Então, pessoal, a primeira parte do sal vem sempre, aqui é C, não tem isso aqui não, vem sempre do cátion da base. Então, quem é a base que tem cálcio? CaOH2. Eu lhe pergunto, cálcio é de que família? 2A ou 2A ou 2, né? Então, isso aqui é uma base forte. Guga, como é que eu sei quem são as bases fortes? Veja, as bases fortes são 1A e 2A, tá bom? Exceto quem? Berílio e magnésio, que são muito fracas. E fraca é berílio, magnésio e o resto. E o ácido? Esse ácido, você não precisava nem saber quem ele é. Bastava saber que ele tem carbono. E se o ácido tem carbono, pode cravar que geralmente ele é um ácido que fraco, né? Ácido fraco, porque ele tende a ter uma natureza orgânica, né? Então, ele é um ácido fraco. E lembre-se que os ácidos fortes são hidrácidos. O que é um hidrácido? Ácido que não tem oxigênio.
HCl, HBr, HI. E oxiácido, aí H2SO4, HNO3, não é? Aqueles que a diferença entre oxigênio e hidrogênio dá 2, 3 ou mais. Por exemplo, HClO4, 4O e um H, 4 menos um, 3. Então, ele é um ácido forte. Então, quando eu coloco esse sal aí, carbonato de cálcio, ele vai ter o quê? Ele é formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, ele vai ter um pH básico, um pH maior do que 7. Então, ele diz aí, diminuição do pH, deixando-o fértil de jeito nenhum. Tem, aí aqui, ó, solubilização do alumínio ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Aí tu vai dizer, meu Deus, Guga, entendi nada dessa alternativa. Lixiviação pela chuva, que danada é isso? Calma, vou explicar. Mas antes, solubilização aqui, interação do íon alumínio produzindo uma liga metálica. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Liga metálica, alumínio com que? Né? Aí tem um sal, você não tem um metal. Reação do carbonato de cálcio com íons alumínio, formando alumínio metálico. E a resposta da letra E, aumentando sua alcalinidade e tornando os íons alumínio menos disponíveis. Então, vamos lá. Responda para mim aqui de boa. Solubilização do alumínio ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Me explica isso. O que é isso? Vê, pessoal, a chuva promove a solubilização do alumínio, favorecendo a sua lixiviação do solo. A acidificação pela chuva aumenta a solubilização do alumínio, tá certo? E a ação da chuva provoca também o que seria lixiviação? Lixiviação é o quê? Quando eu me refiro a lixiviação, lembre-se, pessoal, lixiviação significa remover, lixiviar, arrastar as substâncias. Então, se ele pergunta para você assim, ele está lhe dizendo ali, ó, o alumínio danifica as membranas. Então, se você solubilizar alumínio, a alternativa, mesmo que você não soubesse o resto, já estaria errada, tá? Eu não quero formar alumínio. Eu quero o quê? Eu quero que tenha menos alumínio no solo. Então, como alumínio forma base, se eu colocar outra base, eu minimizo a ação dele. Então, a resposta da questão fica sendo letra A. Então, letra E. Se eu coloco carbonato de cálcio, tá certo? E meu objetivo é fazer o quê? É restringir a quantidade de alumínio que ele danifica. Então, o melhor é colocar carbonato de cálcio. Por quê? Porque ele aumenta a alcalinidade, já que ele é um sal de natureza básica, porque vem de uma base forte e um ácido fraco, e aí ele torna o íon alumínio menos disponível. Concorda comigo? Não é lógica alternativa? Lembrar, as questões do Enem tem isso, né? Então, o carbonato de cálcio, ele é um sal de base forte e ácido fraco, tá? O ponto mais importante é que ele corrige a acidez do solo, tá? Ele eleva o pH. Elevando o pH, quando o pH aumenta, o Al mais 3 deixa de permanecer dissolvido, passa a formar hidróxido de alumínio. E aí sim, você vai livrar desse ser que está promovendo problemas no solo. Então veja como é uma questão realmente interessante dessa pegada de assunto, né? Agora vê bem, Guga, isso cai muito em prova. Eu me ajeito aqui na cadeira, né, pessoal? É, aí vê, isso cai muito em prova. Veja, não tem esse negócio de cai muito, cai pouco, tá? Esse assunto cai. Então a gente tem que saber. Concorda comigo? Então vamos lá. Vamos continuar. Vou ficar aqui menorzinho para que você possa agora se divertir aqui. Vê que legal. Ele bota assim: quando os sais isocianeto de potássio. Já percebeu qual é o detalhe aí? Importantíssimo, né? Então, quando os sais isocianeto de potássio, cloreto de ferro 2, sulfato de lítio e brometo de amônio são adicionados em recipientes diferentes, contendo água, aí ele diz, formam soluções respectivamente com quais características. Vê, pessoal, de novo, né? Muita gente, assim, na aula me pergunta, ou então pela internet e tal, pelos grupos,
Pô, Guga, como é que eu sei o que é um ácido, o que é uma base? Pessoal, isso é básico. Embora fique saber base é básico, né? Mas é mesmo. É um assunto bastante simples. Ácido diarrênios começa por H. Em água libera H+. Base diarrênios termina em OH. E sal nem começa por H, nem termina por OH. E óxido, composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, flúor não forma óxido, né? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, tem que saber isso, tá? Mas tem que saber. Tem, claro que tem, tá? Ah, mas é chato. Não estou dizendo que é simpático, estou dizendo que tem que saber. Então, por exemplo, KCN, ele deu a fórmula, tá? KCN não. NCK, na KNC, porque KCN é cianeto de potássio. O isocianeto é NC, cianeto é CN, tá? E é diferente, é sim, tá? Então aqui, ó, em química, a ordem dos fatores altera o produto, né? Aí, olha bem, esse cara vem do K, que é uma base, o quê? Da família 1A, hidróxido de potássio. Toda a base da família 1 é forte. E HNC, pessoal, tem carbono. Se tem carbono, esse ácido é um ácido que tende a ser o quê? Fraco, porque ele tende a ser de natureza orgânica. Então, se a base é forte e o ácido é fraco, esse pH é maior do que 7. Então, o primeiro é básico. Primeiro é básico, primeiro é básico. Já matava duas alternativas. Não pense que é pouco, porque não é, tá? Cloreto férrico vem de quem? Ferro, que é uma base, é da família A? Não. É da família 2A? Não. Então, é uma base o quê? Muito fraca, tá? E HCl? HCl, HBr, HI. HCl, HBr, HI. HCl, HBr, HI. HCl, HBr, HI. É um ácido forte. Então, aqui o pH é ácido, né? Manda quem pode. Ácido. Ácido. Matamos, outra alternativa. Agora, sulfato de lítio. Vem do lítio, que é uma base da família 1A, né? Então, é uma base o quê? Forte. E, ó, e vem de quem? H2SO4, ó. Sulfúrico, né? 4 menos 2, 2. Então, também vem de um ácido forte. Então, pH é igual a 7. Ele é um cara neutro. Então já sabemos que a resposta é a letra D. E na letra E, NH4Cl vem de NH4OH, que é uma base o quê? Solúvel, mas é fraca, ela é uma exceção, né? Porque geralmente as bases solúveis são fortes. E HCl, HBr e HI, que é forte. Então aqui o pH dele também é ácido. E a resposta realmente é letra D para essa belíssima questão. Então, vê, pessoal, importante você entender que desde a primeira aula, eu estou tentando aqui, né, tomara que conseguindo, mostrar para você que equilíbrio são todos iguais. É tudo equilíbrio. Só que o que muda é o que você está colocando para a reação. Se é uma molécula, Kc ou Kp. Se é um ácido, aí é Ka. Se é uma base, Kb. Se é água, Kw. Se é um sal, hidrolisado, K. Hidrolisado é reagir com água, tá? Que só reage a parte fraca, né? KH. E se dissolve, KPS. Tudo acontece ao mesmo tempo agora, o que faz com que o assunto seja um assunto bem interessante, tá? E aí, pessoal, fica para a gente depois, né, a lógica da solução tampão. Então, se prepare que ainda tem solução tampão aí para a gente revisar com toda outra pegada. Então, em 30 minutos, você estudou dois assuntos e eu veja, eu não deixei de falar nada. Falei tudo que era importante, tudo que pode cair em qualquer prova. O resto é fazer o quê? Exercício. 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 É o que passa, é o que faz com que você evolua, é o que faz com que você cresça. Então, mete bronca, faz cada vez mais exercício e vai tirando dúvida aqui com a gente. Legal? Deixa teu like, para tu não é tão importante, eu acho que nem você nem chega nesse finalzinho de vídeo, né? Mas para a gente é super importante que está aqui desse lado de cá. Um beijo e até a próxima aula. Valeu!